Bom dia a todos. Nós vamos, então, começar a apresentação e a nossa proposta, então, é compartilhar os principais pontos, né, que foram trazidos por essas duas medidas, tentando destacar aqui alguns aspectos mais técnicos, né, de tal forma que a gente possa esclarecer melhor e se adiantar, né, algumas eventuais dúvidas que possam ter surgido após a divulgação das normas. Vou compartilhar aqui minha tela. Bom, as duas resoluções, né, nós temos então uma resolução do Conselho Monetário, a 4942, e a resolução BCB 137. Essas duas resoluções foram então aprovadas em setembro, né, em 9 de setembro, e a maior parte delas entrará em vigor agora no dia 1º de outubro. Né? O trabalho de elaboração dessas normas foi um trabalho desenvolvido ao longo aí dos últimos anos. Né? A gente precisou fazer uma série de estudos, né? Fazer um apanhado geral de novos modelos de negócio que estavam surgindo, não só aqui, mas no mundo inteiro. E o resultado, então, desse trabalho aí de médio prazo foi colocado em consulta pública no final do ano passado, em novembro. Foi uma consulta pública com uma grande participação, né, da sociedade em geral. Todas as associações que representam instituições autorizadas pelo Banco Central participaram, né, em especial a Abracan, outras associações também. E, ao final, nós recebemos, então, 53 contribuições, né? Contribuições mais pontuais ou documentos estruturados, avaliações jurídicas, né? Ou seja, contribuições muito valiosas, né, para o nosso processo de elaboração de normas. Nós, então, fizemos uma análise detalhada, né, criteriosa de todas essas contribuições, que resultaram em mais de 300 pontos, né, que foram apresentados, né, para que a gente pudesse, então, avaliar qualquer tipo de aperfeiçoamento das minutas. E aqui, só para compartilhar com vocês nessas palavras aqui à direita, nós temos aqui a variedade, né, de temas, a diversidade que foram trazidas nessas contribuições, o que demonstrou realmente um forte interesse da sociedade, né, e das instituições autorizadas em contribuir para a norma sair da melhor forma possível. O foco dessa nova regulamentação são as inovações e os novos modelos de negócio no mercado de câmbio. Então, apesar da medida ter sido bastante ampla, a gente tem que ter em mente que houve um norte, né, para essa proposta, e que o escopo dessa norma foi sempre direcionado, então, para inovações, né? Um objetivo a ser alcançado, né, aumento de concorrência e redução de custos para os usuários do mercado de câmbio. A gente sabe que as inovações e os novos modelos de negócio, essencialmente, eles possibilitam, né, esses ganhos, e, de uma forma geral, um ambiente mais competitivo e aonde os clientes tenham maiores possibilidades de acesso, né, um ambiente mais inclusivo. Isso tanto para cidadãos, empresas, pequenas e médias empresas que precisam fazer pagamentos, ter recebimentos. Para a gente conseguir organizar melhor essa medida, né, essa norma, que ela é de grande escopo, a gente vai organizar aqui a apresentação em 4 eixos temáticos. Tá? Então, a gente vai passar por cada um desses eixos, desses temas, e vamos detalhando as medidas mais relevantes dentro de cada um deles. Então, o primeiro tema será remittances, o segundo, instituições de pagamento e contas de pagamento no mercado de câmbio, o terceiro, as contas no exterior para instituições não bancárias, né, que permitirá que se exerça a correspondência financeira direta, e, por fim, o EFX, né, que foi uma nova terminologia trazida nessas normas, né, nessas duas resoluções, e que trata, então, do serviço de pagamento ou transferência internacional no mercado de câmbio.
Então, vamos começar aqui por remittances e vamos abordar os 4, né, temas aqui na sequência. Então, em relação a remittances, um ponto importante que a gente deve considerar quando a gente avalia qualquer medida tomada nesse segmento é que tratam-se de operações com valores médios baixos, né? Isso não só aqui no Brasil, estatísticas do Banco Mundial, de outros países, sempre apontam que a grande maioria, né, das remittances, o valor médio vai ficar algo em torno entre 200 e 500 dólares, né? Aqui a gente tem um gráfico com os dados de remittances do Brasil, né, de 2019 e 2020, que confirmam isso. Então, a gente tem essa barra em azul à esquerda, né, mostrando que a grande maioria das operações são de até 500 dólares. Depois ainda tem uma quantidade menor, né, mas ainda tem uma quantidade até 3 mil dólares, e a partir de então é a minoria das operações, né, entre 3 mil e 10 mil dólares. Então, as medidas direcionadas para remittances, né, a gente tem conforto, então, em direcioná-las, digamos, para operações de valores menores, que a gente vai estar cobrindo, no caso de 10 mil dólares, a gente cobre mais de 99%, quase 100% das operações de limites. Então, esse é um dos motivos que, dentro da proposta de tornar mais simples e competitivo, né, dentro da prestação de serviços, que a gente vai ver dentro do tema 4, a gente direciona, então, para operações de até 10 mil dólares. Um outro ponto que a gente também alterou nessa norma é a questão daquele ingresso que o valor a ser recebido já é pré-estabelecido no exterior, né, que a gente chama de ingresso direcionado. Então, nesse modelo, a pessoa que está enviando lá de fora, quando a gente está falando de remittances, estamos falando em pessoas físicas, né, em geral, um trabalhador, né, que está trabalhando em outro país, ele é um imigrante, ele envia recursos para a família dele. Então, são transferências, essencialmente, entre pessoas físicas, fruto do trabalho que a pessoa está desempenhando no outro país. Então, alguns anos atrás, a gente já tinha permitido esse ingresso direcionado, né? As condições são pactuadas fora do país, as tarifas são pagas fora, e quando a moeda estrangeira ingressa, não há necessidade de uma operação de câmbio individualizada aqui pelo destinatário dos reais. Então, a instituição autorizada a operar em câmbio, ela fecha um câmbio agregado dela com ela mesma e direciona os reais para uma conta de depósito do destinatário aqui no país. Então, o que a medida está inovando? Né? O que não era possível antes, que passa a ser permitido a partir de 1º de outubro? Que o recebedor dos recursos aqui receba numa conta de pagamento pré-paga. Todas as menções na norma conta de pagamento pré-paga será sempre instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central, tá? Então não é qualquer conta de pagamento pré-paga, será sempre conta de pagamento pré-paga, mantida em instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central. Então, além da conta de depósito, né, que já era possível antes, permitido antes, passa a ser possível, então, o recebimento em conta de pagamento pré-paga e também a entrega em espécie para o beneficiário aqui no país, sendo que, no caso de entrega em espécie, a instituição autorizada vai ser responsável por identificar, né, adequadamente o beneficiário e guardar a cópia de documento de identificação. Está mantido o limite de 10 mil reais, né, para esse tipo de operações, e as informações detalhadas sobre cada remittance dessa, ela é enviada por meio daquele arquivo mensal, né, onde já vem as operações de até 3 mil dólares para o Banco Central. Então, está mantida a sistemática, né? A alteração aqui é que passa a ser permitido a entrega em conta de pagamento pré-paga e também por meio de entrega em espécie. Então, esse é o primeiro grande tema. Vamos passar aqui para o segundo, né? No segundo tema, nós temos, então, a questão de IPs e conta de pagamento no mercado de câmbio. O primeiro ponto é que a norma, então, passa a permitir que instituições de pagamento sejam autorizadas também a operar em câmbio, né? Então, precisa ser uma IP que já tem autorização para funcionar, do Banco Central. Os 3 tipos de IPs que poderão pleitear
a autorização para operar em câmbio serão os emissores de moeda eletrônica, os emissores de instrumento de pagamento pós-pago, né, cartão de crédito, e os credenciadores. Que operações essas IPs poderão realizar? Né, operações prontas para liquidação pronta com cliente de até $100.000, operações para liquidação pronta no mercado interbancário, e arbitragens no país e arbitragens com o exterior. Então, essencialmente, né, serão operações conduzidas por meio eletrônico, né, essa justamente pelo escopo da norma ser voltado a inovações e pagamentos eletrônicos, né, inclusive fomentando esse tipo de pagamentos e transferências, não será permitido às IPs que elas recebam ou entreguem moeda em espécie, né, tanto a moeda nacional quanto a moeda estrangeira. Então, a entrega terá que ser a partir sempre de uma conta, né, ou de um instrumento de pagamento. E a outra questão, também não será permitido às IPs operarem mediante contratação de correspondentes. A gente entende que elas serão capazes de alcançar o público dela no formato que elas já atuam atualmente, que é o formato eletrônico, né, pela internet, por aplicativos para dispositivos móveis. Um outro ponto que a regulamentação foi alterada é no que diz respeito à entrega e recebimento dos reais em operações de câmbio, né? Então, essa regra aqui vale para todas as instituições autorizadas. Até então, a entrega dos reais por meio de conta de pagamento, né? Seja pré-paga, seja cartão de crédito, estava limitada a R$10.000, né? Porque se enquadrava em outros instrumentos de pagamento. E a partir de 1º de outubro, então, não haverá mais limitação de valor nas movimentações, né, de contraparte de reais em operação de câmbio, quando for a partir de conta de pagamento pré-paga ou de cartão de crédito. A gente não estabelece mais digamos assim, o veículo, né, o instrumento de transferência desses reais, mas o entendimento é amplo, né? Então, sendo a partir de uma conta de depósito ou a partir de uma conta de pagamento, pode ser utilizado o TED, PIX, né? O cheque também está mantido. E a gente tem aqui só duas questões importantes. No caso do cartão de crédito, ele é só para entrega dos reais do cliente à instituição autorizada, né? Então não poderá haver crédito de reais em cartão de crédito. E para os demais meios de pagamento, inclusive espécie, mantida o limite de R$10.000, tá? A gente não alterou isso. Uma outra novidade é a questão das contas de não residentes, né? Atualmente, o único tipo de conta de não residente aqui no país em reais é a conta de depósito. Com a edição dessa norma, então, a gente passa a regulamentar a conta pré-paga em reais de não residente, né? Diferentemente das contas de depósito, que só podem ser mantidas em bancos, essas contas pré-pagas poderão ser mantidas em instituições autorizadas a operar em câmbio, né? Então, outras instituições que não bancos, autorizadas a operar em câmbio, e que possam oferecer conta de pagamento pré-paga para clientes em geral, né, poderão também oferecer conta de pagamento pré-paga para não residentes. Existem alguns critérios que foram adotados para a movimentação dessas contas, né? Então, os créditos e os débitos estão limitados a R$10.000. No caso da conta de depósito, não tem limite, né? Não poderá haver trânsito de recursos de terceiros, né? Então, aquelas contas utilizadas para veicular ordem de pagamento de terceiros, né? Ou seja, contas de bancos não residentes em reais aqui no país que são utilizadas para transferir recursos que não são do banco, na verdade, né? Eu tenho lá fora alguém querendo mandar de recurso para um terceiro aqui no país. Essa sistemática continua somente com conta de depósito, então aqui a conta pré-paga é para cumprimento de obrigações do próprio titular da conta apenas, e haverá uma única situação onde será permitido movimentação acima de R$10.000, que será no caso de contrapartida à operação de câmbio, né?
Então, seja no momento em que recursos ingressarem do exterior para acreditar a conta, ou no momento em que o titular não residente da conta deseje enviar para o exterior, né, via operação de câmbio, os reais, o saldo em reais daquela conta, nesse caso, o crédito ou débito em reais não ficará limitado a 10 mil. Tá? Então, não há, no caso de contrapartida da operação de câmbio, não haverá o limite de 10 mil reais. Isso impacta esse último ponto aqui do slide, que é a questão de prestação de informação ao Banco Central. Então, como em regra, né, essas contas serão movimentadas só até 10 mil reais por operação, né, por crédito ou por débito, elas não precisarão ser cadastradas no Banco Central e seguem a regra geral das contas de depósito. Né? Hoje, qualquer movimentação de até 100 mil reais numa conta de depósito de não residente, ela não precisa ser informada ao Banco Central. Então, por conta disso, as movimentações dessa conta pré-paga também não precisará ser informada para a gente, exceto quando houver um crédito ou débito superior a 100 mil, né, que só será possível no caso de contrapartida da operação de câmbio, e se houver alguma operação sujeita a registro de capitais estrangeiros. Né? Então, a gente está falando aqui de um investimento ou de um empréstimo. Então, nesse caso, como é necessário impactar o sistema de capitais estrangeiros, né, que é o RDE, e para impactar é necessário que o sistema câmbio converse com o sistema RDE, então será necessário o cadastramento da conta e o envio da mensagem, né, da TI, para que possa haver, então, esse trânsito de informação entre os sistemas. Tá? Mas são situações específicas. Né? Via de regra, a conta não precisará ser cadastrada e as informações de movimentações até 10 mil não precisam ser informadas ao Banco Central. Dentro ainda, então, do tema 2, né, agora contas de pagamento, houve uma ampliação do conceito de disponibilidade, né, o entendimento que se tinha do conceito anterior era que disponibilidade no exterior alcançava os recursos mantidos em conta de depósito, né, em banco no exterior, e com a gente sabe que houve um avanço grande lá fora em relação a bancos digitais, né, instituições de pagamento que oferecem essas contas digitais lá fora para clientes, inclusive brasileiros. Então, aqui a gente amplia o conceito de disponibilidade e passa a ser considerado, então, disponibilidade recursos mantidos em conta de depósito ou de pagamento, né, em seu próprio nome, né, do cliente e instituição no exterior. Só que não é qualquer conta, né, e não é em qualquer instituição. Então, tá bem delimitado aqui, conta de depósito ou de pagamento, é mantida a instituição no exterior sujeita à efetiva supervisão. Né? Então, a norma exige que essa instituição lá fora seja autorizada e que esteja sob uma atividade, né, de um regulador lá fora e de um supervisor lá fora. Tá? Por conta dessa ampliação do conceito de disponibilidade, então a gente amplia também as possibilidades de movimentação entre contas tituladas pela mesma pessoa, né? Então, o cliente que tem uma conta aqui no país e tem uma conta lá fora, ele vai poder fazer movimentação entre essas contas, sejam elas de depósito, sejam de pagamento, pré-paga, ou uma de pagamento para uma de depósito, né, por exemplo. Então, qualquer combinação será possível. Sempre considerando aqui o condicionante de que a conta de depósito, tanto aqui no país, né, como lá fora, tem que ser mantida numa instituição autorizada e sujeita à supervisão, né? Não é qualquer conta de pagamento. Alguns desdobramentos, né, dessa alteração é que, no caso dos exportadores, né, aqueles que tiverem conta de pagamento lá fora, sempre com, né, quando a gente fala conta de pagamento, é conta de pagamento mantida numa instituição autorizada e supervisionada. Então, esses exportadores passam a poder receber os recursos lá fora nessas contas de pagamento. É o que a Lei 11.371 estabeleceu lá em 2006, né, permitindo que os exportadores
mantivessem no exterior as receitas, suas receitas de exportação, né, o que a lei especifica que tem que ser instituição financeira, e isso, por ser lei, né, está replicado na nossa regulamentação, e no caso de importadores brasileiros, eles poderão pagar, então, pequenas importações mediante transferência, né, crédito, numa conta pré-paga em reais de um exportador não residente. Né? Então, uma empresa brasileira comprando alguma coisa de uma empresa estrangeira, não residente, né? Se essa empresa não residente tiver uma conta aqui pré-paga e o pagamento for de até R$ 10.000, o importador brasileiro vai poder, então, fazer uma TED, um PIX para essa conta. Então, vamos passar para o terceiro tema, né, dos 4, que é a questão da conta no exterior para instituições não bancárias autorizadas a operar no mercado de câmbio. Então, até então, as instituições não bancárias, né, corretoras, CTVMs, DTVMs e corretoras de câmbio, elas precisavam manter uma conta em moeda estrangeira aqui no país, né, num banco autorizado a operar em câmbio, e movimentavam, então, essas contas para liquidar, né, as operações de câmbio. Com essa proposta, na verdade, com essa medida, né, essas instituições não bancárias poderão abrir, né, e utilizar contas diretamente no exterior, então, para liquidar suas operações de câmbio. Não é obrigatório, né, claro, então aqueles que desejarem continuar utilizando as contas que tem aqui em bancos poderão, né, a regulamentação de conta em moeda estrangeira no país, ela não está sendo alterada, então continua, está mantida a hipótese de conta no país de moeda estrangeira mantida em banco para instituição autorizada a operar em câmbio. O que a gente está trazendo aqui é uma nova possibilidade, né, para aquelas instituições que decidirem abrir essas contas lá fora. Em relação à conta, novamente, né, existe uma qualificação, né, que é uma consequência tanto da regulamentação de disponibilidade, como da Resolução 4033, que trata exatamente do uso que uma instituição autorizada pode fazer desses recursos que estão lá fora. Então, a conta, né, precisará ser uma conta de depósito ou de pagamento, né, mantida em seu próprio nome, instituição no exterior, sujeita à efetiva supervisão prudencial e de conduta. Então, quando a instituição não bancária for abrir essa conta lá fora, né, ela tem que se certificar de que esses requisitos aqui estão cumpridos. Para efeitos das disponibilidades, né, que podem ser mantidas nessa conta lá fora, então é a posição própria, né, de câmbio da instituição, ou seja, aquela moeda que ela comprou, saldos observados nas contas correntes em moeda estrangeira no país, nesse caso aqui, bancos, né, que podem manter conta em moeda estrangeira aqui no país, e outros recursos em moeda estrangeira em conta exterior da própria instituição. Então, essas disponibilidades, elas vão se sujeitar a critérios, aos mesmos critérios que hoje os bancos têm, né, para gerenciar em relação aos ativos que poderão ser aplicados lá fora com esses recursos. Ou seja, a gente está agora com essa medida tratando da mesma forma, né, a possibilidade, mas também a utilização desses recursos lá fora. Vale destacar que a norma ela não altera nenhum dispositivo em relação a ingresso e saída de país de moeda em espécie, seja nacional ou moeda estrangeira. Então, a resolução 2524 não foi alterada, continua valendo, né? E que especifica que, no caso de moeda em espécie, continua sendo um banco como remetente ou destinatário dessa moeda, tá? E também a gente tem um outro ponto da norma, que é a decorrência dessa questão das contas lá fora, que é que as instituições não bancárias vão poder realizar operações diretamente com instituições financeiras no exterior, né? Antes tinha que ser por meio de um banco autorizado.
Bom, e para concluir, então, essa explanação inicial, passo aqui para o quarto e último tema, que é o serviço de pagamento ou transferência internacional, né, que a gente denominou na norma de EFX. Então, EFX é o serviço, né? Quem prestar o serviço será tratado como prestador de EFX. Esse serviço ele unifica na regulamentação situações que nós tínhamos antes, né? O cartão de uso internacional, a empresa facilitadora de pagamentos e a situação do intermediário ou representante que atuava mediante obtenção de procuração dos seus clientes, né, para, no caso de aquisição de encomendas internacionais. As categorias, então, de serviços que poderão ser prestados, primeiro, a aquisição de bens e serviços, né, forma presencial ou comércio eletrônico. Então, o presencial aqui a gente está falando basicamente de cartão de crédito, e comércio eletrônico são as aquisições feitas por meio da internet, onde o prestador de serviço vai oferecer uma solução de pagamento integrada nessa plataforma. Aqui duas novidades, né? Poderão ser realizadas transferências unilaterais correntes, remittances, de até US$ 10.000, e as disponibilidades, né, que a gente viu agora há pouco, que elas foram ampliadas, contemplando também conta de pagamento, então disponibilidade de até US$ 10.000 e mantido o saque internacional, né, sendo feito aqui no país ou no exterior. Uma outra alteração, a gente passa a permitir a utilização de boleto de pagamento para entrega dos reais pelo cliente, né, desses serviços. Antes o boleto só era admitido no caso de intermediário ou representante. Claro, cartão também, né, mas para a empresa facilitadora não era possível. Quando o prestador de FX, né, que é, digamos, a atual facilitadora, ela for realizar a operação de câmbio, caberá, então, à instituição autorizada a operar no mercado de câmbio, ela se certificar de que esse prestador de FX ele adota políticas, procedimentos e controles internos para o atendimento à regulamentação cambial. Então, aqui a gente está falando o tipo de serviço que foi prestado, né? No caso, são realmente aquisições de bens e serviços, né? Esse é um ponto. O valor foi limitado a US$ 10.000, né, das operações, das aquisições, é um outro ponto. Foi feito a identificação adequada do cliente, do prestador do FX, é outro ponto. As informações foram estruturadas adequadamente para serem mantidas no dossiê da operação, é um outro ponto, né? Então, tudo o que for trazido pela regulamentação cambial, questão principiológica, inclusive de legalidade, né, ela vai ter que ser avaliada, então, pela instituição autorizada que realiza a operação de câmbio. Essas operações, elas continuam podendo ser realizadas de forma individualizada ou consolidada, né? Claro que toda a vantagem dessa sistemática de prestação de serviços é justamente a consolidação, né, da operação de câmbio. É o que diferencia, na verdade, essa sistemática do câmbio tradicional, né? Então, no câmbio tradicional, se eu preciso fazer um pagamento de uma mercadoria, eu vou até uma instituição autorizada e faço uma operação de câmbio no meu nome, né, para enviar os recursos para o exterior. Dentro dessa sistemática, o prestador de serviço é que vai fechar a operação de câmbio, né? Então, o emissor do cartão é o prestador de serviço, a atual facilitadora, né, que passa a ser chamada prestador de FX, que vai, na verdade, fechar um câmbio agregado, e dentro desse câmbio, né, dando suporte a essa movimentação, nós temos várias, dezenas, centenas, milhares de aquisições de valores mais baixos, né? Por isso que ela é um formato adequado para pagamento eletrônico, porque tem que ter uma dinâmica, né? Não seria razoável, dentro de um site, a pessoa ser direcionada para fechar uma operação de câmbio para voltar para o site, não é compatível, né? E a questão de custo também, né? Às vezes são aquisições de valores baixos e que não justificaria o custo de uma operação de câmbio individualizada. E o último ponto é a questão do fornecimento de informações para o Banco Central, que tá mantido, né? Então, essas operações, elas
essas transações individualizadas, elas deverão ser informadas para a instituição onde será realizada a operação de câmbio. A gente também fez um esclarecimento de que, no caso de cartão pré-pago, né, em moeda estrangeira, uma vez que ele tenha sido alimentado, né, com moeda estrangeira, conversões posteriores desse saldo são operações de câmbio, mas não precisam ser informadas para o Banco Central, né, que a gente entendeu que era um custo adicional, quando, na verdade, a gente já tem a informação de que aquele cliente comprou moeda estrangeira. Então, dando um exemplo, né, um turista brasileiro vai viajar para os Estados Unidos, compra $1.000. Esses $1.000 vão ser essa operação de compra de $1.000, né, será informada para o Banco Central. Esse turista volta ao Brasil e ele só gastou $500 e agora ele está viajando para a Europa. Então ele pede para a instituição para, entre aspas, converter, né, os $500 em euros. Só que não é possível fazer essa conversão direta. Então ele vende os $500 para a instituição autorizada e compra o equivalente em reais, né, digamos, 400 euros. Então, o cartão que tinha $500 passa a ter nele 400 euros. Então, essa conversão do saldo no cartão, que na verdade foram realizadas duas operações, né, a venda do dólar e a compra do euro pelo cliente, não vai ser, não será necessário informar o Banco Central. Ah, mas eu preciso, além dos 400 euros, de mais 600 euros. Aí é uma nova carga, né? No cartão, isso tem que ser informado para o Banco Central, que é esse segundo ponto aqui. Só voltando aqui no primeiro ponto, a gente também, na verdade, a gente esclareceu que os cartões pré-pagos de moeda estrangeira, a utilização deles é para saques e aquisições no exterior, né? Eles não podem ser utilizados aqui no país. E, por fim, a entidade, né, que presta o serviço de pagamento ou transferência internacional, a gente deixa claro na norma que ele tem que dar ciência para o cliente das condições e o cliente vai ter que concordar com as condições de prestação desse serviço, né? Hoje existem algumas situações que a compra via facilitador envolve a utilização de cartão de crédito. Então, tem que estar claro para o cliente, né, qual é a responsabilidade do prestador de serviço e qual será a responsabilidade do emissor de cartão de crédito naquela compra. De forma resumida, aqui eu já estou me encaminhando para terminar a apresentação, a gente tem aqui em azul as novidades, né, dentro desse modelo de prestação de serviço. Então, já era permitido a aquisição de bens e serviços e saques, né, que é essa trajetória aqui da esquerda, onde uma empresa aqui, numa loja, vai receber os recursos por conta de aquisições ou de saques que foram feitos no exterior. A novidade está as remittances, né, as transferências unilaterais correntes, e as disponibilidades, que são transferências envolvendo contas de depósito ou de pagamento. Então, em toda essa situação de prestação de serviço, lembrando que esse modelo é uma outra possibilidade de pagamento. Então, existe a possibilidade de câmbio tradicional, né, para determinar remittances, por exemplo, mas aqui a gente está criando uma nova possibilidade, né? Então, o cliente, né, ele entrega os reais, então, para o prestador de serviço, de pagamento ou transferência internacional, já era permitido conta de depósito, conta de pagamento, a gente passa a permitir boleto de pagamento. Esse prestador de serviço, ele tem a prerrogativa, então, de fazer uma operação de câmbio agregada, né, se houver aqui várias pessoas comprando de um mesmo site na Inglaterra, né? Então, ele tem essa prerrogativa de fechar um câmbio aqui agregado. Lembrando que a norma agora especifica muito bem quem pode prestar cada tipo de serviço, né? Então, no caso de instituições que podem ser autorizadas a operar em câmbio, independente delas serem ou não autorizadas, então a gente está falando de bancos, corretoras, distribuidoras e IPs, né, que poderão ser autorizadas, elas podem, então, fornecer serviço relativo à aquisição de bens e serviços, sem limite de valor, e remittances e disponibilidades limitadas a 10 mil e os saques.
outras pessoas jurídicas, né, que não são essas que podem ser ou que são autorizadas a operar em câmbio, poderão fazer apenas aquisições de bens e serviços limitados a $10.000. E aqui está destacada a novidade de transferências, né, que passa a ser permitido por meio dessa sistemática. As operações de câmbio, então, são realizadas com fatos naturezas, com esses aqui que nós criamos, né? Então, a gente revoga os fatos específicos de cartão e de facilitadora de pagamento e passa a ter, então, esses 5 fatos, né? Um de aquisição de bens e serviços, aberto por cartão e demais soluções de pagamento digital. Outro fato natureza para as remittances, transferências unilaterais correntes. Outro para disponibilidade, né, transferência entre conta no país e conta no exterior de meio de titularidade, outra para o saque. Tudo isso aqui nós estamos falando dentro de códigos, né, para prestação de serviço de pagamento ou transferência internacional. Os códigos de operações tradicionais no mercado de câmbio estão mantidos, né? Então, quem fizer uma remittance, por meio de operação de câmbio, continua utilizando o código, né, transferência unilateral, a manutenção de residente, doação, né, o código específico. Quando a operação de câmbio for fechada, então, as operações, o detalhamento das operações vai constar aqui do dossiê da operação e haverá remessa para o exterior até que os recursos vão chegar, então, no caso de transferências financeiras, né, ao beneficiário, ou a conta lá do próprio cliente no exterior, ou a loja, ou no caso do saque aqui, o dono da ATM lá fora. E em relação, para a gente concluir, em relação à vigência, as normas entram em vigor em 1º de outubro de 2021, então na próxima semana, à exceção dos comandos que tratam de autorização para IPs atuarem no mercado de câmbio, então, que entra em vigor em 1º de setembro de 2022. Então, qualquer pedido, né, para IP operar em câmbio só será avaliado, na verdade, aqui pelo Banco Central a partir de setembro, então você precisa aguardar um pouco, né, para entrar com esse pedido. Bom, então eu concluo aqui a apresentação, agradeço a atenção de vocês e passo a palavra então para o Fernando. Muitíssimo obrigado, Lúcio, pela esclarecedora explanação. Acho que tem bastante coisa para a gente estudar, se atualizar, né? Mas já contribui bastante aí com os nossos pontos. Gostaria de solicitar aos participantes que nos encaminhassem questões pelo Q&A. Estamos recebendo, já temos algumas aqui. E antes de passar, de fato, as perguntas, eu só queria também fazer uma solicitação para os participantes que as questões tenham um viés mais objetivo, tá? Pelo tempo e número de questões, a gente está tendo que dar uma selecionada, depois a gente vai encaminhar isso para que todas sejam respondidas, mas só para mencionar um exemplo, questões gerais, né? Envolvendo fracionamento, PLD, FTP, são muito abrangentes e acho que a gente acaba desvirtuando um pouco o objetivo do nosso webinar. Bom, passando às questões, então, Lúcio, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a possibilidade das instituições de pagamento terem uma posição própria, se elas podem ter ou não, e se elas, caso sim, né, se elas têm uma limitação para a posição comprada. Bom, então, em relação às instituições de pagamento, né, como foi dito aqui, elas poderão ser autorizadas a operar em câmbio a partir de setembro do ano que vem. A gente hoje, elas têm um regramento em relação à posição de câmbio, né, onde bancos eles podem ter posição tanto comprada quanto vendida, sem limitação de valor. No caso das instituições de pagamento, será um tratamento semelhante às demais instituições não bancárias, então terão posição própria comprada, sem limite, mas a posição vendida será limitada a 0, né? Então, até porque como as IPs também trabalharão apenas com a operação para liquidação pronta, segue a mesma lógica que é aplicada atualmente, né, pela regulamentação para as outras instituições não bancárias. Legal. César, sinta-se à vontade aí quando quiser nos interromper.
Obrigado, Fernando. Lúcio, só endereçando esse ponto, a partir do momento que as IPs elas possam ingressar aí com a sua própria posição, isso quer dizer que a atuação da IP ela concorreria dentro de um mercado hoje estabelecido, por exemplo, uma atividade similar com as das corretoras de câmbio, por exemplo, que aí, inclusive teve o aumento da posição, era 100 mil, foi para 300 mil, as IPs poderiam atuar nesse mesmo mercado? É um bom ponto, César. Um dos pilares, né, dessa proposta é realmente aumentar a competitividade, né, e facilitar o acesso ao mercado de câmbio. Então, a gente passa a ter 3 segmentos, digamos, não segmentos, mas 3 áreas de atuação dentro do mercado de câmbio. Operações acima de 300 mil dólares, né, são operações que poderão ser realizadas por meio de bancos. Operações entre 100 mil e 300 mil dólares poderão ser realizadas por bancos, corretoras, né, distribuidoras e também IPs, bancos, corretoras e distribuidoras. Então, a gente tem aí o segmento de corretoras e distribuidoras trazendo mais competição, né, nessa faixa entre 100 e 300 mil, e operações de até 100 mil, né, a gente vai ter todos os tipos de instituições autorizadas podendo atuar. Então, até 100 mil a gente terá bancos, corretoras, distribuidoras e também IPs. Né? Por que isso? Né? A gente entende que existem características específicas de cada tipo de instituição, como você colocou, relativamente recentemente, houve até essa ampliação, né, do valor para corretoras e distribuidoras, e a gente entendeu que o tipo de operação onde as IPs podem realmente trazer mais competitividade seria nessa faixa de operação de valor um pouco mais baixo, inclusive para atender pequenas empresas, pessoas que precisam fazer pequenas transferências, as próprias remittances, né? Então, a gente, ao mesmo tempo que a medida ela pretende trazer mais competitividade para o mercado, a gente também entende que deve ser respeitado as características específicas, né, de cada tipo de instituição. Então, se buscou, então, contemplar nessas 2 dimensões, aí, mais competitividade, mas preservando características específicas de cada tipo de instituição. É interessante esse movimento em prol da competitividade, né? Sempre positivo. Bom, próxima, Lúcio, se as corretoras de câmbio poderão oferecer contas de pagamento pré-pagas? Atualmente, né, é um assunto que foi trazido já para análise do Banco Central, né, um pleito aqui no Banco Central para essa questão do objeto social das corretoras contemplar, né, o fornecimento de conta pré-paga. Então, é um assunto que está em análise e que envolve, na verdade, não é uma questão específica, né, da regulamentação do mercado de câmbio, ela acaba tendo uma conexão importante, né, porque a gente viu aqui que está sendo potencializado a utilização dessas contas no mercado de câmbio, mas, enfim, é um assunto que existe uma regulamentação específica, né, que as áreas que têm a competência aqui no Banco Central estão analisando, né, e fazendo as devidas avaliações, tá, em relação a essa possibilidade. Legal. Continuando, Lúcio, existe um debate que acaba sendo recorrente aqui dentro, às vezes, com alguns dos associados, que, na verdade, diz respeito aos serviços prestados pelas IPs, até considerando essa segmentação que você colocou quanto aos valores, né, e os serviços prestados pelas corretoras de câmbio. Muitas vezes é pontuado que o custo de observância da corretora acaba sendo maior e os serviços acabam não sendo todos aqueles que podem ser prestados pelas IPs, né? A gente entende que isso é muito concernente ao modelo de negócio adotado, praticado pela instituição que se dispõe dentro do mercado,
mas eu gostaria que você comentasse sobre a ótica da possibilidade das corretoras de câmbio manterem sobrecontas para os seus clientes. Lúcio, só antes só com um complemento, em relação a essa pergunta do Fernando, eu acho que o ideal seria a gente materializar objetivamente o cerne dessa pergunta. Embora não preciso essa analogia, a comparação de IP, ou seja, quando a pessoa fala, porque uma IP pode fazer isso, as pessoas trazem o conceito de que uma IP é uma facilitadora, mas não necessariamente uma facilitadora é uma IP. Então, o escopo é exatamente isso. Eu abro uma fintech dentro de um modelo de facilitação de pagamento, enfim, presto uma série de outros serviços, e a corretora, em contrapartida, tem uma regulamentação que vem da década de 90, e que tem uma atividade taxativa. Então, acho que é muito mais nesse sentido, como você mencionou no comentário anterior, olha, a gente precisa fazer uma revisão, e isso está sendo observado pelo próprio Banco Central, mas é esta atividade, ou seja, porque uma IP, tecnicamente, ela oferece a conta de pagamento, teoricamente, para os clientes dela. Mas a fintech que se posiciona no mercado como um prestador de serviço, como um gateway de pagamento que vai para os clientes e faz esses acordos com sites, este é o conceito que o mercado tem, a ideia que o mercado tem de uma IP, e não necessariamente é. Mas é esta atividade que concorre no dia a dia com uma corretora. Ótimo. Bom, então a pergunta é boa, que dá oportunidade, né, para a gente, inclusive, esclarecer essa questão dos papéis, né, que podem ser assumidos dentro do mercado de câmbio. Em relação ao ponto que você colocou, Fernando, é importante assim, a gente destacar que a regulamentação do câmbio ela traz, em algumas situações, uma proporcionalidade de requerimentos, né? Mas essa que considera valor de operação, né, ou outros critérios. Então, por exemplo, operações de até $3.000 está dispensada a apresentação de documentos subjacentes. Então, esse é um critério de proporcionalidade, né? O Banco Central, o Conselho Monetário, entenderam que são operações de menor risco e que isso implica em custos, né, da análise documental, então que poderia ser dispensado. Mas os critérios são sempre com base na operação, né? Nós não temos critérios diferenciados por tipo de instituição autorizada. Ou seja, uma operação de $2.000, ela tem que seguir as mesmas regras, seja feita num banco, numa corretora ou futuramente numa IP. Então, em relação a requerimentos, né, é realmente importante reforçar que a gente busca dar mais competitividade ao mercado, mas em nenhum momento privilegiando um determinado tipo de instituição, né? Ao contrário, né? Os novos entrantes, né? Eles terão, passarão por um processo de autorização no Banco Central, que é o mesmo que foi aplicado aos demais participantes do mercado. Então, existe a possibilidade de um entrante, né, ou especificamente de uma IP operar em câmbio, ela não será automática, né? Então, nós temos IPs que são autorizadas pelo Banco Central como IPs, e no ano que vem, a partir de setembro, aquelas IPs que, se desejarem, né, operar no mercado de câmbio, terão que entrar com um pedido específico, que é o DEORF, né, que é o departamento que analisa esses pleitos, terão que constituir toda uma estrutura gerencial, diretor de câmbio, uma parte provavelmente ela já tem, né, por conta da autorização para CIP, mas tudo aquilo que é requerido das atuais instituições que são autorizadas já a operar em câmbio, se aplicará também a eles. Então, não haverá tratamento diferenciado, de forma que quem será beneficiado é o cliente, né, que vai ter mais opções para realizar a operação de câmbio. Então, em relação a isso, o tratamento é uniforme e todas as alterações tanto a norma, né, como as alterações que foram feitas agora,
preservam esse ponto, que é um pilar, né, da nossa norma de requerimentos voltados à operação e não a quem está fazendo a operação. Em relação ao ponto que o César levantou, esse era um ponto que a gente percebia que havia uma certa confusão, né, de entendimento do mercado. Então, nós temos, na verdade, são vias, né, ou possibilidades para se fazer pagamentos com o exterior. Então, o câmbio tradicional é uma via, né, é a primeira de todas, é que sempre existiu. Né? Então, onde a pessoa ela vai até uma instituição autorizada a operar em câmbio e faz uma operação de câmbio no nome dela. Então, para qualquer operação que seja a necessidade desse cliente. Existe uma outra via, né, que a gente tinha por meio das facilitadoras, que é onde uma empresa ela faz um convênio diretamente lá fora com o marketplace ou com o fornecedor de algum produto ou serviço, e que ela, então, facilita, né, ela traz uma alternativa, digamos assim, para que o cliente aqui no país possa pagar essa plataforma lá fora, sem que seja necessário uma operação de câmbio individualizada e sem que seja necessário o uso, né, necessariamente de um cartão de crédito internacional. Tem muitas pessoas, né, a gente sabe, que não tem um cartão de crédito internacional, mas que têm obrigações, têm necessidades e precisam pagar por isso lá fora. Então, esse formato de facilitadora, ele é um outro caminho, né, que foi criado há alguns anos atrás e que permanece. Né? O que a norma agora está deixando claro é que quem pode ser o prestador e que serviços podem ser prestados. Então, quem é hoje uma empresa, uma fintech, né, uma facilitadora, ela será uma prestadora de serviço, né, de pagamento ou transferência, não autorizada pelo Banco Central, estou tratando aqui de uma fintech qualquer, né, em geral, né, digamos assim. Ela vai poder continuar atuando no mercado de câmbio nessa segunda via, né, de prestação de serviço. Ela era facilitadora, continua prestando esse serviço. A diferença é que as operações estarão limitadas a $10.000. Então, justamente na linha da pergunta que o Fernando fez, para a gente dar um tratamento, apesar de serem vias diferentes, né, para a gente dar um tratamento equilibrado pelas duas vias. Porque quem pode fazer operação de câmbio de remittances ou disponibilidades são determinado tipo de instituições, né, autorizadas pelo Banco Central. Então, a gente entende que isso não deveria ser aberto para o não autorizado, que são operações, inclusive, mais sensíveis. Né? A gente está falando de transferência de valores entre contas ou entre pessoas, então isso está mantido num rol de instituições autorizadas pelo Banco Central. Então, voltando aqui para a segunda via, né, nós temos as aquisições de bens e serviços, que no caso de uma fintech, né, não autorizada pelo Banco Central, estará limitado a $10.000. Já as instituições que são autorizadas pelo Banco Central, né, e que se enquadram naquela lista de instituições que podem operar em câmbio, aí elas podem mais, porque se ela pode ser autorizada a operar em câmbio e pode fazer operação de câmbio, né, ela pode mais também aqui nessa outra via. Então, ela não tem limitação de valor no caso de aquisição de bens e serviços e vão poder também fazer remittances e transferências entre contas. Ou seja, a norma agora deixa claro que uma instituição autorizada pelo Banco Central, ela vai poder atuar com dois chapéus, né? Uma hora fechando uma operação de câmbio com o cliente, ou, se ela desejar prestar esse serviço, ela também vai poder prestar. Né? E aí a norma especifica, como eu mencionei aqui, as situações onde o serviço vai ser prestado. Então, é importante a gente não vincular, que foi o ponto que o César trouxe, né? A gente não vincular a prestação de serviço a um tipo de instituição. Justamente por isso que a gente passa a chamar prestação de serviço. A depender de quem está prestando o serviço, né? Haverá comandos específicos e tipos específicos de operações que vão poder ser realizadas. Só, Fernando, se me desculpa,
só para estressar esse assunto, Lúcio, e não perder o gancho, em relação a essa limitação, antigamente, antes, enfim, até mês passado, as prestações de serviço e as classificações de facilitação de pagamento, a antiga 32205, que foi revogada, na verdade, passará a ser revogada a partir do mês que vem, ela já não estabelecia valores em relação à compra de aquisição de bens ou serviços no exterior. Um diálogo que eu preciso trazer aqui, que é o questionamento do mercado, e é justamente o gancho que você pegou, que você fez, em relação a esses tipos, ou seja, uma fintech não regulada, atuando como IFX, ela faz uma transação até $10 mil. O banco, um banco normal, um banco de câmbio ou qualquer tipo de instituição autorizada, ele, como você mencionou, ele não teria essa limitação, ou seja, eu poderia prestar este serviço como facilitação de pagamento em valores maiores. Então, a minha dúvida é em relação à forma de registro desse ponto. Então, eu vou exemplificar para ficar mais fácil, tá? Existem hoje, enfim, empresas que focam em prestação de serviços online para várias instituições, porque elas têm um modelo de abrangência global, enfim, transfronteiriço, e elas fazem arranjos de pagamento e acordos com instituições. Então, vou dar um exemplo específico. Faculdades no exterior. Essas faculdades no exterior, elas têm um arranjo específico com um prestador, tá? E um tuition custa aí $20, $30 mil cada um. Então, vamos supor, hoje eu tenho uma transação aqui para fazer de 10 tuition para ser pago, ou seja, 30 mil são $300 mil. Esses $300 mil eu poderia hoje, como banco, ou seja, acima do limite, registrar todas essas transações dentro do código específico que foi atribuído com um registro só, ou eu preciso segregar e fechar individualmente esses câmbios? Eu acho que essa é uma das principais dúvidas em relação aos back-offices dos bancos, porque isso é justamente, se for o registro individualizado, isso vai na contramão da simplificação, ou seja, do custo para registro dessas transações. Isso é um ponto importante, César, você dá oportunidade para a gente esclarecer. Então, a grande vantagem dessa sistemática de prestação de serviços é justamente a possibilidade de se fechar um câmbio consolidado, né, agregado. Então, nesse exemplo que você deu, de uma fintech não regulada, né, pelo Banco Central, as transações individualmente estarão limitadas a $10 mil, né? Então, digamos que num determinado dia, pegando o exemplo que você deu, nós temos aqui, por exemplo, 30 alunos aqui no Brasil, né, que pagaram, então, cursos lá fora, cada um pagou $10 mil, que é o limite, né? Então, o somatório disso deu, vamos pegar 50 mil, 50 alunos pagaram $10 mil, então, a somatório desses recursos vai dar 500 mil dólares, né? Então, o limite de 10 mil é para a operação individualizada, né? Ele não vai se aplicar a esse somatório. Então, essa fintech poderá ir até uma instituição autorizada a operar em câmbio. Claro que aí a gente passa a transitar nas regras do câmbio tradicional, né? No caso de $500 mil, só quem pode realizar a operação de câmbio com o cliente são bancos. Então, essa fintech terá que procurar um banco, esse banco, então, vai fazer a operação de câmbio, vai verificar, né, se está tudo aderente à regulamentação cambial, e será feita uma operação de câmbio no valor de $500 mil, e o recurso vai ser enviado para o parceiro lá fora, né, dessa fintech aqui no país. As informações sobre as 50 operações, né, individualizadas vão constar do dossiê da operação. Agora, vamos dizer que ao invés de 50, fossem 20 pagamentos, né, de 10 mil. Então, o câmbio passa a ser de $200 mil,
essa operação poderá ser feita também por meio de uma corretora de câmbio, né, ou distribuidora. Agora vamos diminuir um pouquinho mais. Então, são só 5 inscrições, $50 mil. Então, a operação de câmbio vai poder ser feita no banco, numa corretora de câmbio ou numa IP, porque a IP vai poder fazer operação de câmbio com clientes de até $100 mil, né? Então, esse é um ponto importante mesmo. O limite colocado na norma é para cada aquisição individualmente, né? A prerrogativa de se fazer depois o envio do recurso agregado, ele está dado, né? Está mantido, e é intrínseco até desse modelo, né? Porque a gente está falando de ganhos de agilidade, de custos, né? Então, é isso mesmo. A norma deixa que a possibilidade do individual, enfim, se for o caso, né? Enfim, para alguma situação específica. Mas, de fato, a gente espera que continue predominando o modelo do câmbio pelo valor agregado, né? Que é o que vai traz mais benefício para todos. César, por favor, só voltando um pouco, fica à vontade, não precisa pedir desculpa não, acho que a ideia é exatamente essa. E, Lúcio, obrigado, acho que já matou aqui pelo menos umas 5 ou 6 questões sobre o agrupamento de operações que recebemos via Q&A. Mas, nos atendo aos valores por operação, né? A gente tem uma questão aqui sobre se os clientes poderão utilizar o cartão de crédito para compra de moeda estrangeira em qualquer valor. Esse é um ponto, é um bom ponto também, né? Até então, a norma de câmbio, ela enquadrava o cartão de crédito como outros instrumentos, né, de pagamento aceitos no mercado, e que, inclusive, é onde a espécie está, né? Então, era limitado a 10 mil, né, 10 mil reais. A partir de 1º de outubro, as contas de pagamento, seja pré-paga ou pós-paga, cartão de crédito, então, respondendo essa questão específica, não haverá mais limite para a entrega de reais a partir de conta de pagamento, nem de cartão de crédito. Então, no caso de um cliente, né, comprando moeda estrangeira, ele vai poder fazer o pagamento com cartão de crédito, sem estar mais limitado aos 10 mil reais. Inclusive, Lúcio, ilimitadamente em valor, mesmo que essas parcelas, ou seja, o pagamento da totalidade de moeda estrangeira, ele seja feito em pagamentos, ou seja, sei lá, comprei $20 mil em moeda estrangeira. Isso eu estou falando de varejo para o mercado de corretora, porque, enfim, o turismo ele vai voltar, não se sabe se em 6 meses, 1 ano, daqui 2 anos, em números pré-pandêmicos, mas de fato ele vai voltar. E dos malabarismos que o mercado encontrou para atender à regulamentação anterior, que vedava, por exemplo, a entrega de moeda estrangeira sem o efetivo recebimento de reais, da moeda em reais para pagamento, para aquisição dessa moeda estrangeira, era realizar a antecipação do cartão de crédito. Então, todo mundo sabe, enfim, em mercado, que uma vez que você paga lá em cartão de crédito, a administradora do cartão, daqui 30 dias, ela depositava esse valor na conta da instituição que está recebendo os reais do cliente para aquisição dessa moeda, e isso era feito de uma maneira antecipada, ou seja, em D1, a administradora de cartão ou adquirente, ele recebia isso e antecipava para a instituição financeira. Isso encarecia a venda da moeda, porque a taxa de antecipação ela acabava sendo maior. A dúvida é eu posso acabar hoje, o mercado pode acabar com esse instrumento de antecipação independente da parcela, independentemente do valor? Aí talvez a gente tenha 2 questões envolvidas, César. A primeira delas é a compra comum, digamos assim, né, onde o cliente vai pagar com cartão, sem parcelamento. Então, é uma compra simples. Não há limite, então respondendo, né, não há limite de valor, então eu vou comprar $2 mil, né, $3 mil. Então vai dar um pouco mais de 15 mil reais. Eu vou poder entregar o meu cartão de crédito, fazer o pagamento,
né? E a nossa norma ela não especifica essa questão de adiantamento de recursos, tá? Então, essa né, será uma decisão da instituição autorizada, né? Se é vantajoso para ela ou não adiantar. Então, essa é uma situação. A outra situação, que, pelo que eu entendi, envolve a questão de parcelamento de compra. E aí, na verdade, quem trata disso não é a regulamentação de câmbio propriamente, né? Porque determinados tipos de instituições, eles não podem conceder crédito, né? Não está no objeto social. Então, em decorrência dessa vedação ou da não previsão da possibilidade de concessão de crédito, o parcelamento, né, a compra com a própria instituição parcelando, ela se caracterizaria, então, concessão de crédito e não seria possível, mas não é isso não está dentro da nossa regulamentação, né? É algo que decorre do objeto social não permitir a concessão de crédito, tá? Mas no caso convencional, onde é o toma lá da cá, né? Então o cliente pega, entrega o cartão, uma parcela, não tem limite de valor, a gente, né, eliminou o limite de valor, e a questão da antecipação dos recursos é uma decisão da instituição, tá? Se ela vai querer fazer ou não. Okay. Desculpa. Ainda nesse sentido, nos questionaram aqui através do Q&A se poderá se vender moeda estrangeira sem limite através do cartão de crédito não emitido no Brasil. Faz diferença a origem do cartão? O cartão ele vai poder ser utilizado também por um não residente para adquirir moeda estrangeira. A gente não pode ser utilizado nas duas situações, sim. Tá. Questionaram também ainda nesse sentido, Lúcio, que não seria a própria instituição que estaria ofertando o crédito, né? Aí a questão que nos colocaram é sobre a necessidade da liquidação da operação de câmbio no prazo de 2 dias. Lúcio, deixa eu tentar te explicar para ficar mais fácil. No dia a dia, como eu te disse, o cliente ia limitado a 10 mil reais, porque antes obrigava-se a ser a transferência por conta titulada de depósito, enfim, TED, DOC, da minha conta, a aquisição de moedas acima de 10 mil. Então, o que acontecia? Eu passando isso no débito ou no crédito, a própria administradora antecipava a totalidade dos recursos para a instituição financeira. Então, para a instituição financeira, acabava não sendo uma concessão de crédito. Tá? Nunca foi uma antecipação de crédito, porque o risco disso fica com a própria administradora. Então, vamos lá. O cliente chegava numa loja de uma corretora, enfim, de qualquer player aí do mercado e queria comprar 10 mil, o equivalente a 10 mil reais, e a totalidade disso, ainda que ele pagasse em crédito, ou em 1, 2, 3 vezes, a totalidade dos recursos era já depositada na conta da instituição. Então, não havia a concessão, o risco de crédito, ele se transfere para a administradora de cartão, entendeu? É isso que acontece na prática, e este o questionamento que deve ter vindo aí do Q&A. Ou seja, a partir de agora, eu continuo fazendo uma compra que ela, embora seja no crédito e embora ela haja o parcelamento, a própria administradora ou adquirente, ele já antecipa, porque eles têm um custo para a instituição, e quanto mais rápido o cara me paga, a pessoa me paga a totalidade dos recursos, mais caro fica para mim o meu custo e mais caro fica para o consumidor que está acessando o mercado para compra de moeda. Então, esta é a pergunta, ou seja, hoje eu comprando 10 mil dólares, por exemplo, em um cartão de crédito, se a parcela não for paga em uma vez, for paga em 10 vezes, ainda assim, preciso ou não preciso, precisaria ou não precisaria fazer antecipação de crédito, uma vez que o risco financeiro não está com a instituição, ele está com a própria adquirente, com a Cielo, que antecipa, um exemplo, tá?
tem N adquirentes, que antecipa a totalidade dos recursos para a instituição. Ou seja, eu não anteciparia, a minha taxa de desconto cobrada do cliente ficaria mais baixa, porque eu tenho a previsibilidade dentro do meu acordo de receber isso em 30 dias ou em 60 dias, ou seja, o fluxo de caixa fica com a própria adquirente ou com a bandeira, e isso torna mais barato o acesso ao consumidor à moeda estrangeira. Não ficou claro. Na verdade, a gente está tratando de questões aqui que não são questões... elas impactam, né, o produto no mercado de câmbio, mas que não é uma questão de regulamentação do mercado de câmbio, né? Então, só dando um passo atrás, a gente vai ter, então... mas eu compreendi bem o ponto que vocês trouxeram. Então, a gente tem uma aquisição de moeda estrangeira feita com cartão de crédito, né? Então, temos duas situações, em uma parcela ou em mais de uma parcela. Para uma parcela, só confirmando o que foi dito, né, não há obrigatoriedade de antecipação, né? A gente já um entendimento já consolidado aqui de que o cliente, ao utilizar o cartão, ele cumpriu, digamos assim, com a obrigação dele da entrega de reais. O que tem depois é uma estruturação do arranjo para que os reais cheguem até a instituição autorizada. Então, acho que em relação a isso, acho que ficou claro, né? Agora é um pouco diferente no caso do parcelamento, né? Porque quando há o parcelamento, aparece lá na maquininha, parcelado pela loja. Então, quem está concedendo o crédito ao cliente é a instituição. E aí, quando eu falo que não é algo de dentro da regulamentação de câmbio, é porque alguns tipos de instituições não podem conceder crédito. Então, se elas não podem conceder crédito, elas não podem vender com parcelamento, que seria um crédito parcelamento. E aí, César, você entrou numa questão de arranjo, né? E aí teria digamos assim, teria que cada instituição ver, né, com o seu departamento jurídico, né, um formato, né, de tal forma que fique claro que não está tendo antecipação dos recursos, né? A norma de câmbio, ela não veda, né? O que a gente coloca é o instrumento, o cartão de crédito pode ser aceito. Agora, adicionalmente a isso, existe uma outra camada, né, de regulamentação que trata do que cada instituição pode fazer, que também tem que ser observada. Então, vai ter que ser conjugado, né, a regulamentação do câmbio com essa outra regulamentação. Pelo que você está falando, o mercado caminhou no sentido de antecipar, né, para que não haja caracterização de concessão de crédito. E aí, mas assim, seria algo realmente que cada instituição tem que avaliar se esse modelo traz segurança jurídica, tá, para funcionar. O que a gente pode afirmar aqui é que, no caso da compra direta, né, em uma parcela, está liberada, né, pela nova regulamentação, independentemente de valor, e que não haveria necessidade de ter esse custo adicional de antecipação. Só para consolidar isso, Lúcio, na verdade, isso foi objeto de um ofício da Abracan no passado, e a gente obteve essa resposta do Banco Central da necessidade da antecipação. Então, entendendo que a resolução não altera esse ponto, né, que não estaria vinculado a isso, permanece a obrigação de antecipação nesse caso, uma vez que as resoluções novas não mexeram Sim. nessa obrigatoriedade. Ótimo. Bom, seria correto afirmar que as corretoras poderão realizar a importação e exportação de papel moeda? Como foi dito aqui, né, é um ponto importante a ser esclarecido, né? A possibilidade que está sendo trazida pela norma, ela se aplica apenas à conta no exterior. Então, para moeda em espécie, né, papel moeda, não poderá ser feito diretamente pela corretora, né? Continua sendo necessário a participação de um banco como o destinatário aqui no país desse papel moeda, ou seja, não muda, né? Em relação à importação de papel moeda, nada muda em relação ao procedimento que existe atualmente, tá? O grande ganho que está sendo trazido é a possibilidade da conta lá fora
para liquidar as operações de câmbio. Claro que, como a corretora ela passa a ter a possibilidade de ter o recurso lá fora numa conta, né, ela poderá utilizar esse recurso para pagar o banco que está mandando o papel moeda. Só que o papel moeda tem que ter como destinatário aqui um banco no país, né? Então, talvez com isso fique um pouco mais barato, né? Mas não está mudando a sistemática em relação ao papel moeda. Em relação a essa sistemática, eu concordo, não houve muita grande alteração até em relação até o próprio artigo 161, que é o que, enfim, fala sobre a necessidade de ter a contraparte no exterior, uma instituição financeira. E aí a gente entra numa questão muito teórica, né? O que é considerado instituição financeira aos olhos do Banco Central, e o que é considerado banco como autorizado. Então, por exemplo, para importação de reais, a norma fala especificamente em bancos. Para contraparte, ou seja, compra e venda de papel moeda, a norma fala em instituição financeira. Eu acho que vem daí a dúvida das corretoras, ou seja, eu posso acessar o mercado e um fornecedor diferente do domínio que há hoje no Brasil. Hoje tem no máximo 2 bancos que colocam moeda estrangeira aqui, principalmente adquirindo do Fed, autorizados a comprar essas moedas. Então, acho que isso, voltando para o mercado de turismo, isso faria com que o acesso a essa moeda ficasse mais barato e, obviamente, o custo envolvido na transação também ficasse mais barato. Esse é um ponto interessante, né? De fato, a norma, né, que tá, as duas resoluções que estão sendo editadas, elas não esgotam estudos, né, e análises sobre outros temas, né? No momento, realmente, a norma não alterou essa questão da importação de moeda em espécie, então está mantida a necessidade de ser feito por meio de um banco. Mas, assim como esse tema, né, temos outros temas que não foram objeto da norma e continua, a gente está permanentemente avaliando, né, questões, demandas, mas, assim, especificamente, em especial aquelas que trazem mais competitividade, né? Mas esse caso específico, realmente, a norma não está alterando, né, o formato atual. Um pouquinho mais objetivo aqui agora. A revogação do dispositivo que previa as operações por meio de máquina dispensadora de cédulas foi revogada, né? E como é que fica isso? Essa é uma boa pergunta, né? Só voltando um pouquinho no histórico dessas máquinas, né? A gente, por conta dos eventos esportivos dos 2014, né, Olimpíadas e depois a Copa do Mundo, aliás, ao contrário, acho que foi a Copa e depois as Olimpíadas, havia uma expectativa, como aconteceu, né, de um grande fluxo de imigrantes aqui para o país, e se avaliou, então, uma série de medidas que poderiam ser tomadas para facilitar essa troca de moeda que os estrangeiros estavam trazendo. E um dos modelos, né, que a gente viu que existiam já em outros países, que poderia funcionar aqui, seriam esse de máquinas, né? Então, ao invés de você ter uma loja, né, que tem o custo do aluguel, do funcionário, né, enfim, todos os custos associados, se pegaria uma estrutura como se fosse de um ATM, né, aonde o estrangeiro iria inserir a moeda estrangeira dele ali, a cédula de dólar, por exemplo, e faria a conversão, ele sacaria as cédulas de reais. Então, isso a medida saiu, a norma passou a contemplar essa possibilidade lá para os eventos esportivos, só que com o decorrer do tempo, e é uma experiência que a gente traz para essa norma aqui também, toda vez que a gente direciona para um caso específico, começa a surgir variações, né? E aí começa a surgir dúvidas se essas variações estão contempladas ou não naquela regra, né? Então, nesse caso, por exemplo, no caso de bancos, né, os clientes já têm acesso ao caixa eletrônico para sacar dinheiro.
E alguns bancos começaram a colocar máquinas onde é possível não sacar a moeda estrangeira, porque o cliente não tem conta em moeda estrangeira, mas onde é possível fazer a operação de compra de moeda no ATM. Então, eu insiro, o cliente insere o cartão dele, da conta corrente, né, da conta de depósito, coloca a senha, o sistema vai registrar como um saque de reais, é feita a operação de câmbio, apresenta lá o VET, né, o cliente confirma e a máquina, então, ela entrega as cédulas de dólar ou de euro para o cliente. E, a partir desse modelo, já surgiu a primeira dúvida. Isso é máquina cambiadora ou não? Né? Porque a norma está dizendo que na máquina cambiadora tem ali uma série de especificações e tal. A gente analisou e falou, não, a máquina cambiadora da norma é aquela onde a pessoa insere uma cédula e retira a outra. Mas não faz sentido um cliente que está lá no ATM do banco dele, né, ele tem que fazer primeiro um saque para depois reinserir a cédula. Não faz sentido nenhum. Então, começam a surgir essas questões e o que a gente percebeu é que o meio que é utilizado para realizar a operação de câmbio, naquele momento era importante, né, porque não existia nem a máquina, nem existia essa possibilidade de se utilizar ATMs. Com o passar do tempo, foi ficando claro para todo mundo, inclusive com a digitalização, as pessoas vão cada vez menos aos bancos para resolver problema, né? Resolvem no celular, em próprias ATMs aí no meio da rua. Então, o que ficou muito claro? Não seria mais preciso a gente dizer na norma que meios são permitidos para se fazer a operação de câmbio, né? Porque ela pode ser feita presencialmente, num ponto de atendimento, ela pode ser feita por meio de um aplicativo de celular, né, que também nos últimos anos apareceu essa opção, pode ser feito num site na internet, pode ser feito por equipamento, né, disponibilizado pela instituição. Então, por esse motivo, a gente entendeu que se a gente tivesse que listar, teria que acrescentar outras formas, né, de conversão, e que para a gente isso era importante, né, mas que perdeu importância. Então, por isso que a gente tirou da norma. Ao tirar da norma, não significa que não pode, ao contrário, significa que qualquer solução, né, que seja possível de implementação, pode ser física, né, pode ser um ATM, pode ser eletrônica, um aplicativo para celular, pode ser um site na internet, pode ser um outro formato que nem existe hoje ainda, né, qualquer formato que assegure que a regra cambial está sendo cumprida, ou seja, identificação do cliente, prestação de informações para o Banco Central, regras de PLD. Né? Então, seguindo essa premissa, qualquer solução pode ser implementada, né, desde que atendido esses requisitos, né, diferentes soluções podem ser implementadas. E a máquina cambiadora é uma delas, e aí vai ter muitas variações, né, que o cliente não inseriu a cédula do dólar, ele inseriu o cartão de crédito dele. A gente já cai na pergunta anterior, né, pode usar o cartão de crédito para comprar câmbio manual? Então, você começa a ter uma infinidade de combinações e possibilidades, e que a gente entende que agora se torna até difícil, né, de administrar todas essas situações se a gente for listar, correndo o risco da norma estar desatualizada daqui a pouco tempo. Então, foi retirado, mas não porque não pode, né? O sentido é o contrário. Qualquer solução inovadora que cumpra com a regulamentação, ela pode ser utilizada. Eu queria mudar um pouquinho de assunto, Lúcio, só para... Eu estou vendo que o tempo está encerrando e eu acho que tem alguns pontos importantes que a gente não esclareceu ainda como dúvidas de mercado em relação à principal alteração da norma, que é toda a criação da sistemática do IFX. O que acontecia muito antes com as facilitadoras de pagamento era justamente a diferenciação entre o pagamento com boleto e o pagamento utilizando outros métodos ali aceitos como cartões de uso internacional ou o cartão doméstico para aquisição de bem e serviço. E, inclusive, tinha-se a restrição de utilização da CAN 220, que é o documento de registro,
para o modelo 3, onde, ao começo, quando houve o escalamento dessa atividade pelas fintechs, entendia-se que o modelo 3 ele era adequado para incluir-se a aquisição de bens ou serviços utilizando boleto. Depois houve, enfim, um reforço de comunicado do próprio Banco Central, estipulando que a aquisição de bens, especificamente, ela não poderia ser, a aquisição de serviços, especificamente, ela não poderia ocorrer utilizando o boleto. E a alteração que hoje vem trazida pela Resolução 37 é justamente a possibilidade de pagamento de bens ou serviço utilizando o boleto. Então, houve uma confusão das pessoas. Como eu, até esse mês, não aceitava, o back-office não aceitava que os clientes enviassem transações oriundas de boleto, a regra mudou especificamente esse ponto. A partir de agora, tanto a aquisição de bens ou serviço, acredito eu, com a própria a revogação do artigo 117, que era o de encomendas internacionais, tanto a aquisição de bens ou serviços, ela pode agora passar a utilizar o método de boleto? E o registro, desculpa te interromper, e o registro de qual documento, a CAN 220 ou a CAN 204, em se tratando das 3 possibilidades ali, ou seja, eu tenho a possibilidade de aquisição de bens ou serviços, eu tenho um outro código que foi criado para o caso de transferência unilateral, utilizando a sistemática de FX, qual das duas ACANs eu utilizo, se ainda existir as duas ACANs, e se dentro dos códigos, se ainda permanecer a CAN 220, qual dos 3 códigos, 1, 2 ou 3, eu vou utilizar para esse tipo de registro? César, uma ótima pergunta, e assim, ela é bem técnica, né? Então eu vou tentar detalhar bem para não ficar dúvidas, né? Vou começar pelo modelo de hoje, tá? E aí eu passo para o modelo que vai estar em vigor a partir de sexta-feira da semana que vem. Então, hoje, o que nós temos? A situação do artigo 117, que você comentou, que é para encomendas internacionais, né? Aquisição de encomendas internacionais. Nesse modelo, que tá acabando, né? Ele passa a integrar o prestador de FX, a instituição ela precisava pegar uma autorização, uma procuração do cliente, fazia a operação de câmbio em nome do cliente e depois enviava para a gente a informação individualizada, né, daquela operação. E aí, como você comentou, nesse caso, poderia vir lá no ACAN 204, né, de operações de até $3.000. E era possível entregar os reais por meio de boleto, né, adicionalmente a isso. No caso das facilitadoras, atualmente, não pode aceitar boleto. Quando o câmbio é fechado, as informações são mantidas no dossiê da operação, seguindo o layout do ACAN 220. Hoje não pode fazer, a facilitadora não pode oferecer remittances, nem transferências entre contas, né? Então, necessariamente, né, remittances tinham que vir por meio de registro de operação individualizada, ou no ACAN 204, né, até 3.000, ou no sistema câmbio, mensagem, acima de 3.000, e no caso de transferência entre conta e disponibilidade, sempre por meio de uma mensagem do sistema câmbio, né, disponibilidade não pode vir no ACAN 204. Esse é o modelo antigo, vamos chamar assim. Como é que vai funcionar o modelo novo? Né, a gente unificou, passou a chamar o representante, né, para compra de encomenda internacional e a facilitadora de prestador de FX, de FX. Tanto um quanto o outro podem aceitar boleto, então não há mais a vedação, a aceitação de boleto pelas atuais facilitadoras. Quando eles forem fazer a operação de câmbio, permanece a obrigatoriedade de manutenção das informações no dossiê da operação. O artigo que trata disso na circular,
ele é aberto, né? Ele fala as informações deverão ser prestadas na forma que o Banco Central do Brasil especificar. Essa forma, hoje, é uma carta circular do Banco Central, a CAN 204, que só trata da aquisição de bens e serviços. Então, na próxima semana, nós estaremos divulgando uma instrução normativa. Ela vai revogar o ACAN, não o ACAN 204, ela vai revogar a carta circular que divulgou o ACAN 204. A estrutura do ACAN 204 estará mantida, então não haverá impacto para vocês do ponto de vista de criação de campos novos. O que nós vamos fazer é renomear, né, ajustar o nome dos campos para que eles comportem também as transferências. Então, aquele layout do ACAN 204, ou seja, não haverá impacto no formato do arquivo que vocês precisarão continuar disponibilizando para, na verdade, que os prestadores de serviço têm que disponibilizar para vocês, né, quando forem fechar o campo. Então, não há alteração no formato. Tá? A alteração que nós estamos promovendo é no sentido de atualizar os nomes dos campos e as descrições daqueles campos. O que eu quero dizer que imagino que cada instituição trabalha de uma forma, né? Mas se gera um artigo TXT separado, né, conforme a especificação lá do Banco Central. Está tudo mantido, o tamanho do campo está mantido, o formato da data, onde é texto, onde é número, não estamos mexendo em nada disso. Né? O que essa nova instrução normativa vai ajustar é onde está lá nome da empresa no exterior, por exemplo. Né? Não faz mais sentido falar só empresa, porque além do vendedor, né? Porque além do vendedor, no caso de remita-se, eu vou ter um beneficiário lá, pessoa física. Então, o nome do campo passa a ser, por exemplo, nome da contraparte no exterior. Então, a gente está alterando as descrições para que o arquivo possa comportar, do ponto de vista lógico, né, de lógica de negócio, as remittances e as disponibilidades. E só reforçando, então, na semana que vem, né, deve ser divulgada, então, a instrução normativa, mas já adiantando que não muda nada, o modelo atual. Né? Então, a atual facilitadora, né, futuro prestador de FX, vai até uma instituição autorizada, vai fechar o câmbio, será mantido um arquivo com as informações detalhadas, o formato de campos, isso não está mudando nada, o Banco Central, necessitando da informação, vai requisitar da instituição autorizada, ela vai enviar essas informações, então, para o Banco Central. Só para estressar um pouquinho esse assunto, o que vai ser revogado, a carta circular, é sobre a CAN 220 ou a CAN 204? Porque quando Perdão, a CAN 220. Ah, tá. Porque quando você falou no final que a gente fica arquivado com a própria instituição, hoje o banco tem 2 dias para apresentar para o Banco Central, caso seja pedido a CAN 220, e aí a CAN 204, enfim, me causou uma certa dúvida que eu achei melhor esclarecer para fins de deixar registrado. Considerando, Lúcio, essa necessidade de ajuste, hoje o mercado ele trabalha praticamente 90, sei lá, não sei, não tenho essa estimativa, mas consumindo serviços tecnológicos de alguns fornecedores, tá? Inclusive quando se trata de registro dessas próprias ACANs. Você acha que é possível, até para o próprio Banco Central, postergar a entrada em vigor desta necessidade de registro, ou seja, do ajuste da operação, porque os fornecedores técnicos também vão precisar me mandar esses ajustes nos sistemas. Eu consumo hoje um sistema de mercado, que até então ele não sabe como ele vai ter que fazer, acredito eu, porque isso não foi divulgado, como você mencionou, deve ser divulgado na próxima semana. O cara vai ter 5 dias para ajustar o sistema dele e a partir dos próximos... Entrou em outubro, está todo mundo dentro da mesma regra. Eu acho que essa é uma pergunta válida em termos de adaptação
de ajuste da operação tanto do banco quanto do próprio fornecedor. O meu time de back-office, por exemplo, falando do banco em específico, vai enlouquecer. Não, é um bom ponto, César. Uma vantagem, digamos assim, dessa norma é que ela está abrindo, ela não está fechando, né? Então, assim, quem trabalha com aquisição de bens e serviços, quem trabalha, né, fechando o câmbio com facilitadoras, né, relativa à aquisição de bens e serviços, pode continuar trabalhando nesse mesmo formato, né? Como eu falei, o formato do arquivo ele não está mudando. O que está mudando, assim, agora eu quero passar a trabalhar também com a prestação de serviço de remittances. A norma dá essa possibilidade, mas perceba que essas fintechs atuais que são facilitadoras, elas não vão poder fazer remittances e elas não vão poder fazer transferência entre contas, né? Então, cada instituição, dentro do seu cronograma, digamos assim, de ajuste, terá tempo, né, a partir do momento que a gente... já estou adiantando que o layout não muda, né, mas, enfim, pode haver algum ajuste de sistema, sempre tem, né? Então, cada instituição terá o seu tempo para ajustar o seu sistema, para incluir remittances e transferências entre contas, e depois que tiver atualizado, passa a disponibilizar o serviço, né? Eu acho que a parte mais crítica seria essa, que já existe hoje, né? Que é a que envolve as facilitadoras. Só que, nesse caso, é o modelo atual, né? Então, assim, aquela informação que uma facilitadora leva hoje para fechar o câmbio, será a mesma informação que ela terá que levar no dia 1º. Não está mudando nada. Agora, mas eu preciso ajustar o meu sistema para alterar a descrição aqui do campo. Não, isso não isso não invalida, né, a questão de você ter a informação, tá? Então, é só para tranquilizar, né, no sentido que, como é uma norma que está trazendo possibilidades, vocês podem fazer todos esses ajustes para as novas situações com calma. E no caso de facilitadoras, que a gente imagina que diariamente estão fechando operações com vocês, quando for possível, né, a gente vai divulgar a carta circular, vocês ajustam os nomes, né, dos campos, que será mais amplo. Mas o nome atual, de certa forma, estará refletindo, né, aquela que é a aquisição de bens e serviços. Então, eu entendo que essa questão do nome do campo não é o mais relevante, né, para o dia 1º de outubro. O mais relevante é saber quem está pagando aqui no país, quem é que está recebendo lá fora, o valor da operação, e isso a gente não está alterando nada, tá? A gente não vai alterar. Ótimo. Inclusive, pegando o gancho da questão do prazo, né, que você trouxe, a gente entende que esse formato é melhor. Quando eu falo esse formato, a gente divulgar a nova instrução normativa, né? Porque aí a gente já antecipa para vocês o que vocês vão precisar ajustar quando for trabalhar com remittances, por exemplo. Se a gente faz o contrário, né, que seria uma outra possibilidade, nós não divulgamos agora o novo layout, então ficaria represado, né? Até a gente divulgar o novo layout, na prática não poderia fazer remittances e transferência entre contas. Ou, um cenário pior, faria e depois poderia não encaixar os dados, né, digamos assim, no layout que viesse. Então, quando a gente divulgar nos próximos dias, a gente vai estar antecipando o máximo possível para quem quiser começar a operar com remittances e disponibilidades, e para quem trabalha com facilitadores, então, só arrematando, não terá impacto. O impacto é o nome do campo, que não é relevante. Nesses primeiros dias não é o mais importante, né? Tá ótimo. Tá bem? E em termos de carta circular, Lúcio, o Banco Central pretende divulgar, além dessa carta circular, uma atualização das notas auxiliares, enfim, que orienta ali as prestações de serviço, o back-office de todas as instituições acessam com uma certa recorrência essas notas auxiliares, porque como a lei ela é muito limitada em termos de exemplo, ela vai na regra geral. Se você ficar tentando exemplificar e materializar cada tipo de transação, é o que você falou da máquina dispensadora de dinheiro. Quando você coloca em prática um exemplo, uma situação, abre um enorme leque de possibilidades. E hoje o mercado acessa, de uma maneira geral, essas notas explicativas do Banco Central.
Vocês pretendem também divulgar uma atualização dessas notas? Sim, é uma ótima pergunta, César. Me dá a oportunidade, eu até vou compartilhar de novo aqui minha tela, até para mostrar onde elas ficam, né? Então, respondendo à sua pergunta, sim, nós iremos atualizar as notas auxiliares nos próximos dias, né? É um documento importante, como você mencionou, porque lá nós temos todos os códigos de fato natureza e a gente detalha, né, em que situações esses códigos devem ser empregados. Então, inclusive, o nome dele é nota auxiliar, justamente porque o propósito dele é auxiliar as instituições autorizadas na atividade de classificação de operações de câmbio. Como a gente está promovendo a revogação de alguns fatos e criação de outros, né, realmente a gente irá atualizar, sim, esse documento, né, em breve, e a gente espera que ele seja utilizado por todos, né, que seria, na verdade, antes de consultar, né, o DESIG ou agente sobre uma classificação específica, né, a nota auxiliar pode ser utilizada como referência já para esclarecer alguma dúvida. Então, aqui no site, a gente tem aqui a parte de estabilidade financeira, né, essa aba, capitais, câmbio e capitais internacionais, o que é câmbio? Então, quando eu entro aqui em o que é câmbio, eu tenho aqui do lado direito textos técnicos, e aqui abaixo, notas auxiliares para a classificação das operações de câmbio. Né? Esse é o documento que o César se referiu, e é um documento assim que ele deve ser utilizado no dia a dia. Além disso, eu aproveito aqui para informar que dentro dessa página aqui também a gente tem o que é câmbio, né? Aqui embaixo à esquerda, a gente criou essa seção Inovações no Mercado de Câmbio, e tem um link aqui para uma página com uma série de perguntas e respostas específicas para essa norma de inovações no mercado de câmbio. Então, foi uma página que é direcionada para o público em geral, mas ela também tem uma boa utilidade para os autorizados, tá? Então, a gente, inclusive, recomenda que vocês acessem. A gente sabe que é uma norma com muitos comandos, muitas especificidades, né, muita novidade. Então, a leitura dessas perguntas, ela dá uma boa visão geral do que foi alterado. Claro que para o nível que vocês precisam conhecer, né, tem que chegar na norma, não tem jeito. Mas essa página, digamos que ela dá as linhas gerais e facilita depois a leitura das duas resoluções, tá? Tá ótimo. Super ajuda para todo mundo. Sim. Eu sou um usuário, consumidor dessas notas auxiliares o tempo todo. Eu acho que, embora você tenha comentado, Lúcio, sobre a necessidade de entrar no detalhe da norma, eu estou vendo bastante gente nova aqui no nosso webinar, então acredito que seja até interessante realmente mostrar onde estão esses pontos, porque acho que tem muita gente aqui que não conhece. Mas, enfim, caminhando para o final aqui, Lúcio, eu queria te questionar sobre se vocês enxergam alguma alteração na fiscalização, supervisão das instituições que optarem por abrirem uma CCME, ou se vai se manter tudo como é hoje. A área de supervisão do banco, né, eles têm digamos, um processo estruturado, né, de quando eles vão supervisionar as instituições, consideram os tipos das instituições, o porte, né, e dentro desse processo estruturado, digamos assim, nesse caso específico, né, nós aqui não somos da área de supervisão, né, então a gente pode falar de uma forma bem geral, informações específicas, quem podem dar são eles, mas de uma forma geral, passará, digamos assim, a constar, né, do rol de assuntos que serão acompanhados, né, pela supervisão, por ser uma novidade, né? Assim como no caso das IPs que vão passar a operar em câmbio, né, passa a ser uma nova, ela não pode fazer isso hoje, né, quando uma IP for autorizada a operar em câmbio, é mais um assunto, né, é mais uma atividade daquela instituição que será
estará sendo acompanhado e supervisionado, né, pelo Banco Central. Então, a mudança, não é que a supervisão mude, né? Na verdade, como mudou a atividade que está sendo feita, alguma característica, a supervisão naturalmente passa a acompanhar também, né, essa nova atividade. Sim, então, detalhamento maior sobre esse aspecto. Lúcio, eu só gostaria de retomar um ponto em relação a... Eu sei que a gente está caminhando para o final, em relação ao exemplo que eu trouxe do pagamento do tuition. Quando a gente abordou a discussão, o volume, ou seja, a limitação, ela foi feita com base... Não sei se ficou claro, mas ela foi feita com base no valor globalizado, ou seja, o banco pode fechar um câmbio de 100 mil, acima de 300 mil, a corretora 300 e IP 100 mil dólares. A pergunta dos participantes foi num sentido um pouquinho diferente, ou seja, vamos considerar 100 mil dólares, ok? 100 mil dólares é o valor total do meu câmbio. Tanto uma EP, quanto um banco, quanto a corretora, ela pode fechar esse câmbio. Mas o tuition em si, ou seja, a invoice do tuition, custou 50 mil dólares. Ou seja, eu tenho 2 clientes ali. Como é uma totalidade de 50 mil dólares, que no agregado vai dar 100 mil, pelo que eu entendi da norma, e essa é a dúvida também de algumas pessoas, a IP ou a facilitadora, ela poderia fechar esse câmbio para esses 2 clientes, porque a fatura, ou seja, a invoice do tuition é de 50 mil dólares, ou obrigatoriamente isso tem que ser feito pelo banco, porque não tem essa limitação, conforme foi apresentado, e sendo feito pelo banco, eu ainda assim faço no valor agregado, ou seja, é o próprio banco atuando como prestador de FX nesse caso, e lançando um registro de ACAN 220 ou a ACAN que for substituída, ou eu tenho que fazer 2 transações de câmbio para cada cliente, ou seja, eu tenho 2 transações de câmbio registradas para pagamento da mensalidade no exterior. Um bom ponto. No caso de uma mensalidade que ultrapassar 10 mil dólares, né, ela não poderá ser feita por uma fintech que não seja instituição autorizada, né, pelo Banco Central. Então, esse é um limite que está sendo colocado. Então, a gente pode fazer um paralelo, antes de avançar um pouquinho, tá, César, na sua questão, mas a gente pode fazer um paralelo com operações de câmbio, né? Então, digamos que hoje uma empresa brasileira precise pagar uma importação de 500 mil dólares. Ela não pode fazer uma operação de câmbio de 500 mil dólares numa corretora de câmbio hoje, porque está limitado a 300 mil. Ela também não pode simplesmente quebrar numa operação de 300 e numa de 200, porque configuraria fracionamento. Mas, se existe um cronograma de pagamento, né, onde aquela obrigação, a obrigação desse mês, quer dizer, a operação como um todo é de 500 mil dólares, mas em setembro a empresa precisa pagar 250 mil, em outubro mais 250 mil, quer dizer, existe um cronograma de pagamento, né? Nesse caso já foi esclarecido em outros fóruns, né, para as corretoras, que isso não é fracionamento. Então, o fracionamento seria a partir de uma obrigação a ser paga, né, ou recebida, ela ser quebrada de tal forma que o volume caia dentro do limite operacional da instituição. Então, isso é o fracionamento, né? Não basta olhar, não é suficiente olhar para o valor total daquela operação. Então, voltando ao caso da tuition, né? Se o cliente aqui no país, o estudante, precisar pagar uma taxa única de 11 mil dólares, não poderá ser feito por meio dessa fintech. Agora, se o curso todo custa 100 mil dólares, né? E a cada mês aquele aluno precisa pagar 10 mil dólares, está dentro do limite, né? Isso não é um fracionamento, né? É simplesmente um parcelamento,
daquela compra, né? Existe uma diferença entre uma obrigação sendo paga de forma parcelada e ela ser fracionada. Então, nesse caso que superar os 10 mil, né, aquela parcela superou os 10 mil, e sendo que a parcela ela não foi previamente montada, né, para caber nos 10 mil, o que eu falo de ser montada? A instituição concordou que eu pague hoje 5 parcelas de 10 mil no mesmo dia. Não, isso não é não tem característica de parcela, né? O que houve foi uma combinação, né, para se pagar de 5 vezes no mesmo dia. Então, isso é fracionamento também. Então, nesse caso que supere os 10 mil, essa empresa, que hoje, né, eventualmente poderia, a partir de 1º de outubro, não vai mais poder, e a alternativa será ou o pagamento por meio de cartão de crédito, que a gente sabe que tem a questão do IOF, né, ou o próprio banco, como você colocou, ele poderá prestar esse serviço, né, de pagamento, mediante uma solução, né, que ele tem que oferecer para o cliente, não estará sujeito ao limite de 10 mil. Uma última dúvida, Lúcio, eu sei que essa regra não mudou, tá? Ou seja, a necessidade de identificação do cliente é uma coisa, a necessidade, como você falou bem no comecinho da nossa reunião, a necessidade de obtenção e arquivos de documentos para transações até $3.000, os negócios subjacentes a ela, ela ainda continua dispensada e essa regra não mudou. A pergunta principal, tomando como perspectiva as fintechs que estão aí atuando como facilitadora de pagamento, é como essa necessidade de obtenção de documentos ela se dialoga. Ou seja, considerando que uma fintech tem ali uma invoice de $9.000, tá? Porque ela, enfim, pagou um serviço, enfim, vamos supor uma tuition de $9.000. Essa tuition, ela é feita dentro do modelo globalizado, dentro da facilitadora. Mas esse valor, ele supera o valor estabelecido na 3568, que é da obtenção, ou seja, a captura de documentos. Ou seja, eu tenho, em contrapartida, uma regra que fala eu preciso apresentar documentos acima de $3.000, e a possibilidade da facilitadora, que opera dentro de um modelo online, ou seja, dentro de um arranjo de pagamentos numa plataforma eletrônica, de capturar, por exemplo, a invoice e os documentos do cliente que está transacionando e mandar isso para o banco. De uma maneira geral, o mercado não exige que esses documentos sejam apresentados, porque a regra anterior, ela fala, olha, o que você precisa é da nomenclatura, da descrição, da discriminação das transações. Em se tratando desses dois limites, como há esse diálogo, ou seja, a facilitadora, ela precisa ou não precisa capturar? O banco precisa ou não precisa receber esses documentos quando for fazer a transação de câmbio? Esse é um dos motivos, né, pelos quais foi preciso especificar muito bem a aquisição de bens e serviços por meio de comércio eletrônico, né? Então, no mercado de câmbio você está correto, existe a regra geral, né, dos $3.000, mas nesse segmento de comércio eletrônico, de fato haveria uma incompatibilidade, né, entre a questão do tempo, né, a pessoa está comprando ali, se ela tiver que separar, às vezes nem é possível, né, vai estar num site fazendo um pagamento, ela teria que primeiro pagar para ter documento, né? Sim, exato. Então, a gente segue a lógica, César, do cartão de crédito, né? Onde é uma compra eletrônica, não existe um comprovante para cada aquisição que está sendo feito, mas existe um acompanhamento do comportamento desse cliente. Então, o que a gente, claro, não é preciso, né? Vamos pegar um caso aqui extremo, né? Spotify, né? Extremo que eu digo pelo caso de número de assinantes que tem no Brasil, são 1 milhão de assinantes. Não é de se esperar que na hora que for fechar a operação, a empresa, né, que presta o serviço, que é a facilitadora, leve 1 milhão de contratos, né, falando, olha, o Lúcio assinou aqui o Spotify no dia tal, o contrato dele é o contrato platina, não é isso que a gente espera, né? Então, mas a facilitadora,
e o prestador de serviço, assim como no caso do cartão de crédito, ele tem que tomar algumas precauções, né? O Spotify existe, quer dizer, uma coisa é um pagamento para um site, uma outra coisa são 1000 pagamentos para o mesmo site, né? Esse site existe, né? Ele se certificou de que é uma compra legítima, né? O que esse site vende? Né? Porque no mercado de câmbio tem o princípio da legalidade. Quer dizer, é algo legal no sentido amplo, né? A outra questão é compatível com essa prestadora de serviço. Então, a prestadora de serviço não tem nem endereço, né? É uma empresa individual, tem endereço residencial e vai fazer um pagamento no banco de 10 milhões de dólares. É razoável? Aí já estou passando um pouquinho para o banco, né? Então, assim, a gente espera que haja a outra situação, né? Uma assinatura vamos falar, uma compra num site de 500 dólares, né? Não, mas esse cliente aqui, ao longo do mês, fez 10 mil compras de 5 mil dólares. É razoável? É compatível? Então, o prestador de serviço, a tua facilitadora, ela tem que ser capaz de identificar o cliente aqui, porque ela tem um contrato com essa empresa ou marketplace lá fora. Ela tem que avaliar quem é a outra parte lá fora e avaliar os comportamentos, né, se são compatíveis. Volume, quantidade de operações, né? Quando ela vai fechar o contrato com vocês, aí vocês vão ter que fazer uma checagem, não individual, né, mas dar um overview naquilo, né? Esse processo que a facilitadora fez, quando ela fala, isso aqui é um site muito importante lá fora, por isso que eu preciso pagar 10 milhões de dólares. Vocês precisam tomar cuidado em relação a isso, afinal de contas, vocês estão viabilizando o pagamento. Então, não preciso olhar, eventualmente, todas as operações, mas precisa olhar se faz sentido a história que está sendo contada, e a questão de CPF, CNPJ, né, identificação do cliente, vocês têm que checar, porque a responsabilidade de prestar essa informação para o Banco Central é de vocês, né? Então não pode ter CPF inválido, né? Enfim, inconsistências dessa ordem. E, claro, é importante pegar uma amostragem ali que às vezes podem sair de um perfil, né? Que se espere. Então, operações muito para o mesmo CPF repetitivas, o somatório muito alto, contraparte no exterior digamos assim, de pouca tradição no comércio eletrônico, né, vamos dizer assim. Então, porque aí vai pegar a parte de PLD para a instituição autorizada, né? Mas, de fato, não precisa olhar, tem 500 mil assinantes aqui do Spotify, ou tem, enfim, acho que a lógica é essa, né? Não precisa entrar um a um, mas tem que fazer sentido, né? Aquele conjunto de transações que um prestador de FX está levando para vocês para fechar o câmbio. Tá ótimo. Bom, senhores, a gente tem questões aqui para mais 2 dias, eu acredito, mas para que o Lúcio e o Dereg possam voltar, e nossos participantes também, acho que é bom a gente honrar o horário. Fica o convite, fica o nosso agradecimento ao Banco Central do Brasil,